Você já sentiu aquele arrepio, aquele frio na espinha que não é do vento, sabe? Aquele pressentimento de que tem algo errado, mas você não consegue explicar. Tipo quando seu corpo sabe de um perigo antes mesmo da sua mente processar. Imagine isso, só que elevado ao cubo. Uma sensação que não te abandona, que gruda na sua pele, no seu pensamento, e te sussurra verdades tão terríveis que a sua própria sanidade começa a se desmanchar como papel velho na chuva. Existe um tipo de medo que é mais antigo que a humanidade, que espreita nas sombras do nosso entendimento, nos espaços vazios entre as estrelas. Não é o medo do monstro debaixo da cama, nem do ladrão na rua. É o pavor da imensidão, da indiferença cósmica, da verdade de que somos só poeira, e que o universo, o universo, ele tem segredos que nossa mente jamais foi feita para suportar. Eu conheci um cara, o Daniel. Ele era assim, um tipo que vivia nas margens, não de loucura, mas de curiosidade. Daniel era um historiador amador, um desses que se perde em livros empoeirados, em mapas antigos, procurando por algo que nem ele sabia definir. Morava numa casa velha, dessas que parecem ter vida própria, com a madeira rangendo e o cheiro de mofo e tempo. A casa era uma herança da família, ficava num bairro esquecido, lá no fundo de uma cidadezinha do interior que o progresso preferiu ignorar. Foi lá que tudo começou. No porão, entre caixas e teias de aranha, Daniel encontrou uma arca de cedro, velha, pesada, com um cadeado enferrujado que ele teve que arrombar. Lá dentro não tinha ouro nem joias, tinha pergaminhos, centenas deles amarrados com barbantes, e um diário de capa de couro escuro, tão ressecado que parecia se desfazer ao toque. O diário pertencia a um tataravô dele, um tal de Elias. Pelo que Daniel sabia, Elias era a ovelha negra da família, um sujeito esquisito que se isolou e morreu sozinho, meio esquecido. Mas aqueles escritos, aqueles não eram os divagações de um velho excêntrico, eles eram perturbadores. Elias falava de estrelas que cantavam, de padrões no céu que mudavam, de sombras que se estendiam além da compreensão humana. Ele descrevia visões, sonhos vívidos de cidades feitas de luz e sombra em outros mundos, de criaturas que não tinham forma, mas que existiam. No começo, Daniel achou que era só um delírio poético, a imaginação de alguém que passava tempo demais sozinho. Mas uma frase em particular grudou na cabeça dele. Eles observam de fora, e nós somos apenas a tela onde seus pensamentos se projetam. Daniel, com a sua mente lógica de historiador, tentou achar explicações. Talvez Elias fosse esquizofrênico, talvez usasse alguma erva. Ele mergulhou de cabeça nas pesquisas, buscando por qualquer menção a eventos estranhos na região, por lendas ou contos, nada. A cidadezinha era pacata, normal demais, e isso, de alguma forma, era ainda mais assustador. As noites na casa começaram a mudar. Antes eram apenas silenciosas, agora eram pesadas. O ar ficava denso, quase palpável, carregado com um cheiro que Daniel não conseguia identificar. Não era mofo, nem terra, era algo diferente. Um cheiro metálico, mas também doce, como o ozônio depois de uma tempestade forte, misturado com algo putrefato, mas que não vinha de nada visível. Ele começou a ouvir. No início, eram só os rangidos normais da casa, o vento batendo nas janelas. Mas depois, vinha um zumbido baixo, uma frequência quase inaudível, que parecia vir de dentro das paredes, da própria estrutura da casa. Eram como vozes, distantes, ininteligíveis, mas que pareciam se contorcer na borda da sua audição, como se estivessem se esforçando para se fazerem entendidas. Daniel parou de dormir direito. Quando fechava os olhos, os sonhos de Elias começavam a ser os seus próprios. Cidades de geometria impossível, luzes que não vinham de nenhuma fonte reconhecível, e a sensação constante de estar sendo visto, não por um par de olhos, mas por algo vasto, que abrangia tudo, que não tinha forma, mas que sentia a sua presença. Ele se tornou um recluso. Parou de atender o telefone,
de sair para comprar comida. As poucas vezes que ia ao mercado local, sentia olhares, não de pessoas, mas de sombras, das esquinas das ruas. As pessoas da cidade o conheciam, o cumprimentavam, mas Daniel sentia que algo mais o observava, através das rachaduras na realidade, através dos olhos dos outros, ou talvez, através dos seus próprios. A sanidade dele estava se esgarçando. Ele começou a ver as formas, não monstros, não figuras, eram distorções no ar, uma linha torta no canto da parede, uma mancha no teto que se movia lentamente quando ele não olhava diretamente. As estrelas, quando ele ousava olhar para o céu noturno, pareciam mais numerosas, mais brilhantes, e com padrões que pareciam mudar e se retorcer de uma forma que desafiava toda a astronomia que ele conhecia. No diário, uma entrada em particular o assombrava. Quando a cortina se ergue, o olho se revela, e o olho vê, e o que vê, conhece. Daniel sentiu que estava prestes a erguer essa cortina. Ele passou semanas em claro, lendo e relendo os pergaminhos, comparando-os com o diário, procurando por chaves, por um código, por uma sequência. A tinta nos pergaminhos era de uma cor estranha, um marrom avermelhado que parecia ter vida própria. Elias descrevia constelações que não existiam em nenhum atlas, ciclos celestes que duravam milênios, e a existência de uma fenda, um portal para um lugar além do tempo e do espaço. Um dia, enquanto olhava para um mapa astral desenhado por Elias, um detalhe chamou sua atenção. Um símbolo recorrente, uma espécie de estrela de 5 pontas, mas com linhas extras, que se contorciam para fora, como tentáculos invisíveis. Ele havia visto esse símbolo em outros lugares, em um entalhe obscuro na viga mestra da casa, em um antigo amuleto que ele havia encontrado em outra gaveta da arca. E mais perturbador de tudo, em um dos seus próprios sonhos. Naquele mesmo dia, uma tempestade se formou, não uma tempestade comum. O céu ficou de um verde doentio, o ar elétrico, e o vento uivava como uma criatura faminta. Daniel estava na biblioteca da casa, rodeado pelos livros, pela pilha de pergaminhos, com o diário aberto em suas mãos. Ele viu o símbolo de novo, não nas páginas, mas na sua pele. Pequenas manchas escuras, como sardas que haviam mudado de forma, apareceram no seu braço, formando o exato símbolo. Um estrondo, um raio atingiu a árvore mais antiga do quintal, mas o som não era de trovão. Era mais como um rasgo na própria textura do ar. Daniel sentiu o chão vibrar sob seus pés. As luzes da casa piscaram freneticamente e então se apagaram. A escuridão total, exceto pela luz que vinha da janela, de um céu que parecia sangrar. Foi então que ele ouviu, não o zumbido, não as vozes distantes. Foi uma ideia plantada diretamente em sua mente. Não era uma linguagem, era um conceito. A verdade sobre o símbolo, sobre as estrelas de Elias, sobre o cheiro, sobre as vozes, era um chamado. Uma espécie de baliza cósmica que a família de Elias, por alguma razão hereditária ou por um antigo pacto, era capaz de perceber. O símbolo em sua pele não era uma marca, mas uma resposta. Ele não estava apenas ouvindo, ele estava sendo preparado. Ele percebeu que a fenda não era um lugar físico, era uma fenda na percepção. E Elias, o louco, tinha aberto a sua própria. E agora, Daniel estava fazendo o mesmo. A visão veio, clara como cristal, mas tão avassaladora que fez seu corpo tremer. Ele não viu um monstro com tentáculos, nem uma besta de outro mundo. Ele viu o espaço, não o espaço com estrelas bonitinhas, mas o entre o espaço, o que existe por trás da fina membrana da nossa realidade. Ele viu um vazio que não era vazio, mas que era preenchido por uma inteligência tão antiga, tão vasta, tão indiferente, que a própria ideia de ser era insignificante para ela. Não havia olhos. Mas ele sabia que estava sendo visto. Não havia voz. Mas a verdade ressoava em cada fibra do seu ser. Nós não estamos sozinhos. Não é isso. Nós somos a imaginação de algo mais. A matéria bruta de um sonho que não é nosso. E essa coisa, essa entidade sem nome e sem forma, está despertando.
Ela está apenas começando a notar que estamos aqui, nesta pequena pedra azul girando em seu campo de visão. O cheiro metálico e putrefato se intensificou, enchendo seus pulmões, queimando suas narinas. O zumbido virou um coral de milhões de vozes impossíveis, todas cantando uma melodia de desespero e revelação. Daniel caiu de joelhos, as mãos apertando a cabeça, tentando expulsar a avalanche de conhecimento que o inundava. Ele entendeu que Elias não enlouqueceu por ver os horrores. Elias enlouqueceu por entender os horrores, por ver o véu ser rasgado e não poder mais ignorar que estava do outro lado, por saber que, a qualquer momento, o que espreitava poderia decidir esticar um de seus pensamentos e nos apagar, como um rabisco indesejado. O mundo que Daniel conhecia desmoronou. As leis da física, a lógica, o amor, a vida. Tudo se tornou uma piada cósmica. Ele não era mais Daniel. Ele era apenas um receptáculo para uma verdade que o consumia. Quando a tempestade passou e os primeiros raios de sol tocaram a janela da biblioteca, Daniel ainda estava lá. Mas não era mais ele. Seus olhos estavam abertos, fixos no nada, mas pareciam ver tudo. Um sorriso tênue, quase infantil, brincava em seus lábios ressecados, um sorriso de quem finalmente entendeu a piada. A piada mais antiga e mais cruel de todas. Ele não gritava, não chorava. Ele só murmurava, em uma palavra. Uma única palavra que parecia carregar o peso de eras, o segredo do universo e o destino de toda a existência. Uma palavra que era ao mesmo tempo um nome, um lugar e um convite. Eles estão acordando. E a casa velha, em seu silêncio renovado, parecia concordar. A noite, lá fora, prometia ser longa. E muito, muito mais fria.